Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Depois de se apresentar como apóstolo de Jesus Cristo, no início de Efésios capítulo 1, vemos que Paulo imediatamente inicia uma oração, uma espécie de oração de ação de graças. Essa oração especial será uma oração de gratidão pelo que tem acontecido. Agora, os não-judeus, esses gentios que antes estavam afastados de Deus, começam a receber o Evangelho e são abençoados. Esse tipo de oração que aparece aqui é uma espécie de brachá, oração judaica comum de louvor, de agradecimento a Deus. É como se Paulo estivesse então dizendo: louvado seja Deus por todas as coisas que Ele fez para nos abençoar em Cristo Jesus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quando Paulo inicia essa oração, logo no versículo 3, uma frase chama a atenção de maneira muito particular. Ele diz que nós somos abençoados nas regiões celestiais, conforme a maioria das traduções que nós temos à nossa disposição. Na verdade, essa frase vai ser repetida 5 vezes, por isso a frase é tão interessante e importante em Efésios. É interessante também observar que a palavra regiões ou lugares não aparece no grego. Mas o que é que isso significa? Quando olhamos para o que acontece no ambiente, no contexto paulino, na explicação sobre esse assunto, nós temos que entender o que existia no mundo romano nessa época, no primeiro século depois de Cristo. Naquele ambiente de religiões pagãs, de mistério, naquele mundo greco-romano, havia toda uma preocupação com os poderes espirituais que habitavam aquilo que a gente pode chamar de mundo invisível, uma realidade que não é percebida aos sentidos. E o paganismo, naturalmente, trazia toda uma expectativa de muito pavor, muito medo em relação a esses poderes que poderiam facilmente interferir na vida dos seres humanos. As religiões de mistério foram as mais influentes nos séculos antes de Cristo. Eram assim chamadas devido às suas cerimônias secretas, conhecidas apenas pelos iniciados dessas religiões. Fora da Grécia, surgiram os cultos a Deméter e Dionísio, bem como a Orfeu. Na Ásia Menor, nasceu o culto a Cibele, a Grande Mãe, e ao seu amado, um pastor chamado Átis. O culto a Ísis e Osíris veio do Egito. Já a Pérsia foi o principal local de culto de Mitra, que devido ao seu vínculo com a guerra, causava uma atração especial aos soldados romanos. As religiões de mistérios gregas mais antigas foram religiões estatais. As religiões de mistério posteriores, não gregas, eram pessoais, particulares e individualistas. Quando Paulo começa a falar sobre a grande bênção que nós temos nas regiões celestiais, nós vamos ver, portanto, que o seu enfoque fundamental não é tanto geográfico. A ideia não é localizar uma espécie de plano superior ou uma realidade, vamos dizer, num segundo andar espiritual. Não, a sua ideia é que nesse mundo invisível,
nesse mundo de realidades espirituais que os antigos sabiam que tinham tanta condição de interferir na vida das pessoas, agora Cristo Jesus nos abençoou exatamente nessa esfera de realidade invisível, onde esses poderes cósmicos estavam atuando. Portanto, nós podemos observar que Efésios vai abrir com a seguinte expectativa, com uma espécie de mensagem muito especial. Que tipo de enfoque Paulo vai apresentar aqui? A ideia é: vocês creram em Cristo, vocês receberam essa mensagem da salvação. E Paulo está tentando nos dizer sobre o que foi que realmente aconteceu. Esta nova vida em Cristo, este encontro especial com Deus por meio de Cristo, vai trazer uma quantidade de bênçãos tão extraordinárias que começa exatamente com esse redimensionamento espiritual. Essa ideia desse espaço do universo que era, de certa forma, desconhecido e temido, agora em Cristo Jesus existe aqui uma grande vitória, uma grande bênção, uma grande libertação que faz com que esse novo cristão gentil não tenha qualquer receio, tenha confiança, pois ele está abençoado no contexto do mundo espiritual, além do sentido, agora que ele recebeu a salvação. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. O segundo assunto que Paulo vai discutir diretamente em Efésios capítulo 1 tem a ver com eleição e predestinação. Quem olha com atenção o versículo 4 e 5 vai observar essas frases que o texto diz que ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. E o texto prossegue dizendo que em amor ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. Esse tema precisa ser bem entendido aqui no contexto quando Paulo vai falar desse assunto para essa comunidade de gentios que está se convertendo. De onde vem essa ideia? Essa ideia, na verdade, tem origem lá no Antigo Testamento, quando nós vamos ver que Deus aparece, particularmente em Êxodo, como aquele que escolhe a nação de Israel. Os israelitas são escolhidos por Deus para ser uma nação de sacerdotes, conforme capítulo 19 de Êxodo vai nos mostrar. E por que essa ideia vai aparecer e qual é o sentido disso? É necessário entender que o conceito de eleição ou de predestinação, as ideias estão bastante aí lado a lado, é uma ideia que é decorrente da maneira como se entende a pessoa de Deus na Bíblia. A ideia de que Deus é um ser absolutamente onipotente, onisciente e também onipresente, a ideia de que ele tem todo o poder, necessariamente faz com que as realidades que se circunscrevem à nossa volta, em última instância, sejam necessariamente ligadas àquilo que Deus faz. Por isso é interessante ver no próprio Antigo Testamento que qualquer coisa que seja vista como agradável ou não, tem a sua origem em Deus. Podemos ver isso, por exemplo, no livro de Ruth e em diversos textos também. Por isso, essa ideia de ser escolhido, e ainda ampliado aqui, porque diz que ele nos predestinou
antes da fundação do mundo está focada nessa ideia de Deus, ou melhor, naquilo que podemos chamar de soberania de Deus. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Qual é o sentido dessa frase no contexto aqui? Esses gentios, esses pagãos que tinham, vamos dizer, medo dos poderes espirituais, que sabiam muito bem que os judeus tinham regulamentações que não permitiam que eles sequer se aproximassem do espaço sagrado. Agora, eles começam a ouvir que eles estão abençoados no mundo espiritual, e que antes de qualquer coisa, Deus, que é o autor da salvação, por meio de Cristo Jesus, os tinha amado a ponto de escolhê-los e a ponto de predestiná-los da mesma forma como havia acontecido com Israel no passado. Por essa razão, eleição e predestinação, que claro, tem relacionamento com a nossa liberdade, a realidade de que Deus escolhe e predestina não elimina a nossa disposição da vontade, o fato de nós abrirmos o coração para o Evangelho, mas aqui ela tem um tom de profunda gratidão, de uma felicidade imensa que surge de um coração que reconhece aquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Por isso, é importante observar que ela está no contexto dessa oração de louvor e de adoração a Deus. Certamente, quando pensamos sobre o assunto, a nossa cabeça fica um pouco embaralhada, porque alguém pode imaginar que predestinação e eleição, que são tão claros no pensamento de Paulo, aqui em Efésios capítulo 1 e também da mesma maneira, olhando Romanos, especialmente capítulos 9 até 11, quando nós lemos isso, a pergunta, será que isso não nos leva a um fatalismo ou uma espécie de ideia determinista? De modo nenhum. O texto bíblico trabalha com uma espécie de tensão dialética entre as duas realidades, dizendo para nós que a nossa cabeça é bastante limitada e às vezes tenta reduzir o raciocínio bíblico a uma lógica muito pequena. A grande verdade é que esses gentios de coração livre e aberto, assim como eu e você, receberam Cristo Jesus como Senhor e Salvador, mas eles sabiam que neles não havia nenhuma bondade, não havia nada que favorecesse essa ação divina. Por isso, a única explicação maravilhosa e extraordinária é semelhante ao belo hino que diz: não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador para si me resgatou. É assim que devemos entender eleição e predestinação. Segundo o apóstolo Paulo, o cristianismo entrou no mundo quando veio a plenitude dos tempos. Talvez alguém entendesse isto no sentido de que Deus facilitara o caminho àqueles primeiros cristãos. E não há dúvidas de que muito do que estava acontecendo no século I facilitou o avanço da nova fé. Mas também é certo que esses mesmos acontecimentos colocavam diante da igreja desafios difíceis que exigiam enorme valor e audácia. Nele temos a redenção por meio de seu sangue,
o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Quando chegamos em Efésios capítulo 1, versículo 9, nós vamos ver que Paulo usa a palavra mistério. Mistério que agora acaba sendo revelado. Não há nada aqui absolutamente de natureza esotérica ou estranha, mas é que alguma coisa nova que passou a ser conhecida agora. E ele prossegue também, chegando ao versículo 10, falando que esse mistério está relacionado com aquilo que aconteceu na plenitude dos tempos. E o que significa isso e o que foi que aconteceu? Paulo vai prosseguir e vai dizer que o propósito de tudo aquilo que Deus fez em Cristo, que é uma frase que ele valoriza muito em Efésios, é que tudo fosse convergido, de fazer convergir todas as coisas, tanto as celestiais como as terrenas, em Cristo. Vamos entender o significado da frase nesse contexto. Vamos perceber o que está acontecendo. Este evangelho surge no ambiente em Israel e atinge inicialmente uma pequena comunidade judaica. Dá a impressão que nós temos aqui mais um povo com o seu enfoque religioso específico. Esta mensagem transborda e chega agora aos gentios. Então, chegando aos gentios, esta palavra divina revelada em Cristo, ela vai nos mostrar que aquilo que Deus começou a fazer na história de Israel não era exclusivamente ligado a Israel. Atinge o seu propósito através da história. Esse Deus que é Senhor do espaço também é Senhor do tempo. Então, aquilo que aconteceu com Jesus lá em Jerusalém, na Galileia, com a sua vida e seu ministério, tem um significado muito superior, que é um significado que nós podemos chamar cósmico. Que esse fato, essa realidade, o evento de Cristo, tem um significado que atinge todo o mundo espiritual, tem um significado de fazer com que a história esteja direcionada teleologicamente na direção desse agir soberano de Deus e, portanto, nós vamos descobrir que essa obra de salvação e de redenção é algo que estava chegando a estes gentios, que agora estavam sendo incluídos nessa chamada especial da parte de Deus. A plenitude dos tempos não quer dizer que o mundo estivesse pronto a se tornar cristão, como uma fruta madura pronta para cair da árvore. Quer dizer, porém, que de acordo com a vontade soberana de Deus, havia chegado o momento de enviar o seu Filho ao mundo para sofrer morte de cruz e de espalhar os discípulos por esse mesmo mundo, a fim de que eles também dessem um testemunho de sua fé no crucificado. No entanto, é importante perceber bem que quando ele diz que Cristo é cabeça de tudo, quando ele usa essa frase que é traduzida por fazer convergir todas as coisas em Cristo, a ideia enfatiza muito esse domínio soberano de Deus por meio de Cristo que acontece em todo o eixo da história. Isso não significa necessariamente que todas as coisas necessariamente serão, no final das contas, objeto dessa salvação específica que vai ser bastante discutida, por exemplo, no capítulo 2, mas que todas as coisas têm o seu significado através da história por meio de Cristo Jesus.
nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Jesus não é apenas o rabino que surgiu na Galileia anunciando que era Messias. Jesus não é visto simplesmente como um mestre da parte de Deus. Jesus não é apenas aquele que trouxe a salvação esperada. Aquilo que ele fez tem um significado muito maior, que atinge toda a dimensão do espaço, que atinge esse mundo espiritual, que faz com que todas as coisas venham a reconhecer o seu senhorio e a sua soberania, e principalmente agora também como um Senhor da história, aquele que fez aquilo que Deus havia determinado no eixo do tempo. Por isso, a gratidão e a felicidade dos efésios é ainda muito maior. Eles estão descobrindo qual é o tamanho da bênção gloriosa da salvação revelada em Cristo Jesus. Quando Paulo pensou nas bênçãos espirituais pelas quais ele deveria dar graças a Deus, ele não podia omitir o selo do Espírito Santo. Então, capítulo 1, versículo 13, já aborda este tema. O selo do Espírito que incluiu os gentios. Essa frase, vocês, enfatizado aí, refere justamente o fato que a igreja rapidamente está se tornando gentílica. E aí a bênção deles serem incluídos, para que todo mundo possa conhecer a bênção ou a verdade do Evangelho em Cristo, através de Cristo, o que Cristo fez por nós. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Esse selo do Espírito tem sido ponto de controvérsia na complicação de saber se refere a um batismo após a conversão ou batismo no Espírito na conversão. Homens como Martin Lloyd-Jones, por exemplo, da Capela de Westminster, em Londres, enfatizavam que havia uma separação de tempo. A gente se convertia e depois recebia o selo do Espírito, que seria o batismo no Espírito Santo. John Stott pensou diferentemente. No seu livro sobre o batismo e plenitude do Espírito, ele trata desse tema. Portanto, ainda que me parece mais provável que Paulo está pensando que o selo do Espírito é dado ao crente no momento que ele é batizado ou no momento que ele crê no Senhor Jesus. Na igreja primitiva, o batismo era o momento de a pessoa se tornar cristão, se tornar crente. Então, nós poderíamos dizer que provavelmente Paulo está pensando nesse ponto. O significado do selo é que a pessoa é garantido, ele tem certeza de que Deus o aceitou. Por quê? Porque ele deu seu Espírito Santo para ele. E essas mudanças que o Espírito Santo traz na vida do cristão são tão óbvias, se manifestam
por mudanças que nós vemos, por exemplo, no fruto do Espírito. E Paulo tinha visto no caso dos crentes gentílicos, como também teria acontecido em outros sinais mais miraculosos, talvez. Mas, de qualquer maneira, Paulo vê esse selo como nós vemos qualquer contrato selado e assinado para a pessoa responsável. E com esta maneira de pensar, ele vai usar uma palavra grega que significa garantia, ou significa que você tem certeza de que vai receber aquilo que, já no primeiro passo, foi o recebimento do Espírito Santo. Isso, então, olha para o futuro, no momento em que receberemos o que ele chama da redenção. Essa palavra que vai aparecer apenas 10 vezes no Novo Testamento e apenas 8 vezes em toda a literatura antiga, na língua grega. Essa palavra redenção é compreensível como aquilo que foi comprado e transferido para um outro dono. E justamente este selo do Espírito mostra que nós somos possuídos por Deus, pertencemos a Ele, e Ele é nosso Deus e nós somos dele, ovelhas do seu pasto. A atração dos primeiros cristãos pelas escolas filosóficas do platonismo e do estoicismo acarretava o perigo de se confundir a fé cristã com essas doutrinas filosóficas. Com isso, o caráter único do Evangelho estava ameaçado. Não faltaram aqueles que, em um aspecto ou em outro, sucumbissem diante dessa tentação. Mas isso não oculta o grande valor que estas doutrinas tiveram na primeira expansão do cristianismo. Então, como é interessante nesse texto que 3 vezes nesse primeiro parágrafo da carta que nós encontramos esta referência para a glória de sua graça. Tão importante para o apóstolo Paulo é esse termo da graça de Deus, em que Deus, favorecendo pessoas que eram inimigas, Ele traz para eles o benefício de serem comprados e selados pelo Espírito Santo. Então, Deus Pai que escolhe e predestina, o Espírito que nos sela e Jesus Cristo que nos salva com sua redenção e morte por nós na cruz. Tudo manifestação da gloriosa graça de Deus. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Quando Paulo terminou de dar sua bênção para Deus, essa doxologia, a mais comprida sentença em toda a Bíblia, ele passa para dar graças a Deus pelos crentes da Ásia. Quando ele disse que ele tinha ouvido falar da fé e do amor que eles têm, é porque ele está ouvindo de alguém como Epáfras ou Tíquico, que veio trazer essa informação como a igreja tinha crescido. E isso levou Paulo a orar. Ele tinha bastante tempo para orar lá na prisão em Roma. E ele então cita para nós quais são os grandes interesses da sua oração. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Sua oração enfoca
o fato que aqueles crentes, maior parte gentílicos, que estão conhecendo a Cristo, vêm abrir os olhos do coração para ter revelação, para ter entendimento e sabedoria, para poder conhecer a Deus plenamente. As religiões de mistério faziam uso de cerimônias secretas, relacionadas a um rito de iniciação. Todas elas tinham um segredo, revelado ao iniciado, que consistia em informações sobre a vida do Deus cultuado e como os homens poderiam alcançar a unidade com aquele Deus. Esse conhecimento era sempre um conhecimento secreto, inacessível a qualquer pessoa de fora do grupo. Todos nós sabemos que o conhecimento de Cristo, aceitar o Evangelho, não passa uma quantidade de conhecimento teológico, conhecimento de verdades bíblicas. Isso a gente ganha através de estudo da palavra, de ouvir a palavra. É isso que Paulo agora está orando para que estes cristãos tenham seus corações, os olhos do coração, quer dizer, sua habilidade de perceber essas realidades, de ter uma visão real de Deus no seu pleno conhecimento. Isto com uma sabedoria que nós compreenderíamos como sabedoria bíblica, para que eles possam entender em que sentido aqueles textos do Antigo Testamento se aplicam a Cristo, como se aplicam a esta expansão do Evangelho para atingir o mundo gentílico. E, portanto, com isso, Paulo está tão interessado que eles recebam uma ajuda especial daquele mesmo Espírito que os selou. E com isto eles chegariam a uma compreensão, em primeiro lugar, que Paulo quer enfatizar, uma compreensão do grande privilégio e esperança que eles têm em Cristo. Eu fiquei impressionado quando fui para a Índia, que tem uma parte da Índia, em Kerala, que não entende essa palavra esperança porque não existe na língua deles. Imagina essa palavra do chamado para esta esperança que tem em Cristo. Essa esperança da vida eterna e todas essas realidades que estão envolvidas com isso. E como aqueles gentios também não tinham esperança. A morte era a morte. Mas agora em Cristo a esperança já se estende para a eternidade com todas as bênçãos que eles vão receber em Cristo. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Em segundo lugar, Paulo está pedindo que seus olhos sejam abertos para compreender a grandeza desse amor que Deus tem para incluir como filhos dele e como herança para o seu filho um povo que antes era exclusivamente judaico, que agora passa a ser um povo muito mais amplo, que inclui todas as raças, povos e línguas e nações. Então, a herança que Deus tem nos santos é o segundo ponto que Ele quer que nós compreendamos e aqueles primeiros leitores também. Isso vai aparecer novamente no capítulo 5, quando ele trata da noiva de Cristo. Esse povo que é particularmente valioso para Deus, deu seu filho para comprar esse povo. Em terceiro lugar, o apóstolo quer que aqueles crentes possam entender a grandeza do poder de Deus que levantou Jesus dentre os mortos. Um poder que traz para nós vida eterna e que no capítulo 2 vai ser explicado muito mais amplamente em toda a plenitude da salvação e essa libertação do poder satânico.
isso que Deus fez por nós em Cristo. E essas três vantagens, com os olhos abertos, com compreensão e sabedoria, seria agora parte do seu conhecimento pleno de Deus. Graças a Deus que na Palavra de Deus e na Carta aos Efésios nós temos acesso a esse pleno conhecimento de Deus. Apesar da tendência eclética nítida, após 300 depois de Cristo, cada religião de mistério era distinta das demais na época do nascimento da Igreja cristã. Todavia, há algumas características comuns entre elas. A base delas era o ciclo anual de vegetação, quando a vida era renovada a cada primavera e terminava a cada outono. Os seguidores dos cultos de mistério davam um sentido simbólico complexo aos processos naturais de crescimento, morte, decadência e renascimento. O culto era centralizado em torno de um mito, no qual Deus ou deusa tinha como característica principal o retorno da morte à vida ou o triunfo sobre os inimigos do grupo. Era implícito nos mitos o tema da redenção, mas sob o aspecto terrestre e temporal. O significado secreto do culto e de seu mito era expresso por meio de uma tragédia sacramental, o que trazia grande impacto emocional nos iniciados. O êxtase religioso os levava a pensar que estavam experimentando o começo de uma nova vida. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo o governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Além dos pedidos que Paulo já fez, ele quer incluir, como último nesta oração, a compreensão ou uma visão da grandeza do poder de Deus. Essa suprema grandeza. Um poder que nunca entrou na cabeça desses pagãos. Eles não tinham ideia de uma ressurreição. Eles tinham uma ideia de quando a pessoa morria, sua alma saía do corpo e seria unido talvez a uma alma mundial. Mas aqui vem Paulo falando sobre a ressurreição e o poder de Deus levantar um morto e fazê-lo caminhar de novo com um corpo maravilhoso que não teria todos os problemas que este corpo físico tem. E é isso que Deus tem o poder para fazer e que Ele fez no caso de Jesus Cristo. Foi justamente a ressurreição que chegou a transformar a mente do apóstolo Paulo na estrada de Damasco. Foi o vento que mudou a história da humanidade, que a morte já foi vencida pela vitória de Jesus Cristo sobre os mortos. E com isto vem a possibilidade de todos nós sermos levantados dos túmulos. E aqueles que amam a Cristo serem reunidos com Ele fisicamente, com um corpo diferente desse corpo que nós temos, corpo glorioso. E aí ele tem, também vai acrescentar que Jesus Cristo, ao ser ressuscitado, foi exaltado por Deus para o trono, à destra do Pai, para que todos os inimigos dele sejam colocados debaixo dos seus pés. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a
plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Esta citação do Salmo 8, versículo 6, é fundamental no pensamento do Novo Testamento. Isto é, que todos os poderes, tanto invisíveis, esses archai, que se traduz com principados, potestades, estes poderes que dominam e dominavam o pensamento da época, que criava tanto medo, porque o futuro, como que será esse futuro, está nas mãos desses poderes que até estão relacionados com as estrelas e não sei o que mais, poderes invisíveis. Tudo isso agora fica debaixo de Cristo. Ele tem domínio sobre todos eles. E nós sabemos que o próprio demônio já não pode interferir nos planos que Jesus Cristo tem. E que ele também finalmente será colocado debaixo dos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi este poder que Deus manifestou em Cristo quando levantou ele dentre os mortos, para que Cristo possa encher todas as coisas, para que ele possa dominar, como já vimos em versículo 10, todas as coisas. E este futuro já é uma realidade para a igreja. Isso que nós vemos em versículo 20, 21, em que o apóstolo diz que Jesus Cristo tem com toda essa autoridade e todo esse poder, pode beneficiar a própria igreja para que eles possam enfrentar os poderes demoníacos com confiança e certeza. Os seguidores das religiões de mistério da antiguidade não se preocupavam em afirmar que sua crença era correta e verdadeira. Estavam mais interessados em sua vida emocional. Os cultos sempre tinham o intuito de afetar as emoções e a imaginação dos iniciados. Procissões, jejuns, peças teatrais, atos de purificação e liturgias esotéricas. A ausência de qualquer ênfase doutrinária marca uma diferença importante entre tais religiões e o cristianismo. A fé cristã era exclusivista, reconhecendo apenas em Cristo o caminho para Deus e a salvação. Portanto, esta oração para que os olhos espirituais dos crentes da Ásia possam ser abertas e para que eles possam não somente saber da herança que eles têm já garantido pelo selo do Espírito, não somente que Deus tem eles como seu povo e Jesus Cristo como noivo, mas que nós, nesse futuro glorioso, incluído com Jesus Cristo como enchimento de Cristo, que é a plenitude de Deus, que Ele também enche a própria igreja, para a igreja a plenitude daquele. Nesse sentido, nós vemos que o livro de Efésios amplia nossa visão da realidade tão além do que normalmente a gente escuta nesta salvação individual, essa salvação que inclui nossa igrejinha local. É uma salvação maravilhosa, extensa, eterna e todo-poderosa, porque Deus realmente nos tem salvo pela sua graça e para a sua glória.